Bom, pessoal, agora nós vamos passar para o estudo da configuração interna do coração. Iremos estudar as câmaras que compõem o coração, iniciando pelo átrio direito. Antes de chegarmos no átrio direito, vamos lembrar novamente a posição anatômica do coração, que é de onde parte todo o nosso estudo desse órgão. Então, lembrar do ápice, região da base, identificar o sulco, átrio ventricular ou coronário, sulco interventricular anterior, separando o ventrículo direito do ventrículo esquerdo. Então, nós estamos aqui com a vista anterior, a face externocostal. E para localizar o átrio direito, é interessante nós procurarmos justamente aqui a aurícula direita, que é esse apêndice do átrio, né, que se projeta para adiante, que é identificado nessa face externocostal, tem um formato normalmente triangular. Então, se eu encontro a aurícula direita, eu vou poder encontrar, sim, o átrio direito. Então, nós vamos agora para a face diafragmática para tentar identificar os elementos que compõem esse átrio. Vejam que aqui nós temos a continuação do sulco coronário, do sulco interventricular posterior. Então, aqui eu tenho ventrículo direito, ventrículo esquerdo. E a cavidade atrial, ela está justamente aberta. Aqui a gente tem uma secção que vai permitir que nós possamos identificar os elementos que compõem essa cavidade. Inicialmente, vamos tentar identificar essa região onde desembocam as veias cavas superior e inferior. Então, vejam que é uma região mais lisa dentro da cavidade atrial, situada nessa região mais posterior. Então, nós temos aqui a chegada da veia cava superior, nós identificamos, um anel ainda da veia cava superior foi preservado, e a veia cava inferior, ela vai estar desembocando no átrio direito pela região mais inferior. Então, nós teríamos essa parte mais lisa, que é chamada de seio venoso. E aí nós vamos observar que, separando essa parte lisa, que nós abrimos, dessa parte rugosa, nós vamos ter uma crista internamente, que é a chamada crista terminal. Essa crista terminal separa justamente o seio venoso da região dos músculos pectíneos, que compõem internamente a região da aurícula direita. Então, nós observamos aqui os músculos pectíneos. Externamente, nesse nível da crista terminal, nós vamos encontrar justamente um sulco, que aqui não está tão nítido, mas nós conseguimos ainda ver essa depressão, separando a região da aurícula da região do seio venoso. Então, aqui eu teria o sulco terminal na apresentação externa, que corresponde a essa região da crista terminal internamente. Então, aqui diante da cavidade atrial aberta, nós vamos localizar as regiões. Nós vimos a região de entrada das veias e ali nós vamos observar a saída, né, a região da válvula atrioventricular direita, que vai dar passagem ao sangue do átrio direito para o ventrículo direito. E essa parte que eu estou segurando aqui, que separa o átrio direito da região do átrio esquerdo, é justamente a região do septo interatrial. Então, existem alguns elementos que nós vamos identificar aqui nessa região do septo interatrial. Então, aqui nós observamos que há uma região mais aprofundada, uma depressão nessa parede do septo interatrial, que é justamente a fossa oval. A fossa oval, ela corresponde na vida fetal ao forame oval, que é uma passagem do sangue do átrio direito diretamente para o átrio esquerdo. Então, nós vamos lembrar que a circulação fetal, ela se dá de forma diferente, e o sangue, quando ele chega no átrio direito, ele já tem uma oxigenação, permitindo que esse sangue possa passar diretamente para o átrio esquerdo. Então, aqui nós temos, então, a fossa oval, e circundando essa fossa oval, essa saliência é chamada de limbo da fossa oval. Um outro elemento que nós vamos encontrar mais profundamente aqui inferiormente no septo interatrial é esse ósteo, nós observamos aqui, que é o ósteo do seio coronário. Esse ósteo do seio coronário, ele tem uma válvula também. Então, aqui, o sangue venoso que é drenado do próprio coração, ele vem desse seio coronário. O seio coronário se localiza nessa região posterior, né, na face diafragmática, entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, e desemboca justamente aqui no átrio direito, trazendo o sangue das veias cardíacas, né, e do seio coronário para essa região. E aqui nós às vezes podemos encontrar uma pequena válvula nesse ósteo também, que é a válvula do ósteo do seio coronário. Então, aqui nós identificamos, repetindo, septo interatrial com
a fossa oval, o limbo da fossa oval, o ósseo do seio coronário. Identificamos a região do seio venoso, que é justamente essa parte lisa do átrio, entre a desembocadura das duas veias, cava superior e inferior, e separando essa região lisa da região da aurícula, nós identificamos a crista terminal internamente e externamente o sulco terminal. E no interior da aurícula direita, nós identificamos aqui os músculos pectíneos, essa musculatura linear, paralela, né, com fibras que tem esse aspecto rugoso, mas que elas tendem a ser lineares, diferentes das fibras que nós vamos identificar a nível de ventrículo. E do átrio direito, nós vamos encontrar a saída, né, a válvula atrioventricular direita, ou válvula tricúspide, separando o átrio direito do ventrículo direito, e nós vamos observar essas válvulas mais adiante. Bom, pessoal, vamos dar continuidade ao estudo do coração. Agora nós vamos estudar o ventrículo direito. Nós temos aqui duas peças de coração. Numa vista anterior, nós identificamos a face externo-costal. E aqui nós vamos identificar a região do ventrículo direito e ventrículo esquerdo, separados pelo sulco interventricular anterior. Nessa outra peça, nós temos um ventrículo direito que foi seccionado. Nós temos uma janela para demonstrar o interior da cavidade ventricular direita. Então, vamos iniciar demonstrando, então, os elementos que compõem a estrutura do ventrículo direito. Então, nós vamos observar que a parede ventricular, ela tem esse aspecto rugoso, trabeculado, em formato de rede, que são justamente as trabéculas cárneas. Então, elas dão esse aspecto rugoso à parede, como nós observamos aqui. Então, as trabéculas cárneas, elas correspondem justamente a esse aspecto trabeculado das fibras, né, que compõem a parede do ventrículo. Nessa parede, nós vamos encontrar algumas projeções musculares, que são os músculos papilares. Então, aqui nós vamos identificar essas projeções que já fazem parte do aparelho valvar e que vão servir de fixação a essas cordas, que são as cordas tendinhas, que se fixam às válvulas da válvula atrioventricular. Então, aqui nós observamos, por exemplo, um músculo papilar anterior, na parede anterior do ventrículo. Então, aqui nós observamos que está aberto o ventrículo, então aqui eu teria a parede anterior do ventrículo direito e o músculo papilar anterior. Na parede posterior, nós vamos identificar aqui o músculo papilar posterior. Fica lá na região posterior do ventrículo direito. E nessa região septal, nós vamos encontrar também umas rugosidades menores da parede, né? O músculo papilar septal, ele é bem rudimentar, ele é menor, ele às vezes corresponde apenas a pequenas saliências, mas nós podemos observar aqui, olha, as fixações dessas válvulas, né? Então, aqui nós temos um pouquinho, aqui mais um pouco dessas projeções que correspondem ao músculo papilar septal. Nessa outra peça, nós vamos também observar o trabeculado da parede ventricular, então as trabéculas cárneas. Aqui foi feita a secção na parede anterior, então nós temos, né, a secção do músculo papilar anterior, que se continua aqui superiormente. Então, nós observamos aqui o corte do músculo papilar anterior. Observamos aqui na região posterior o músculo papilar posterior, também com as cordas tendinhas, aqui se fixando na válvula atrioventricular direita. E nessa região do septo, que é justamente a região que separa o ventrículo direito do ventrículo esquerdo, então nós vamos ter aqui o músculo papilar septal. Como eu falei, ele correspondendo a essas elevações, né, da parede aqui na região septal, bem mais rudimentares do que o que a gente observa nos músculos papilares anterior e posterior. Mas aqui nós observamos as cordas tendinhas também. Lembrar que essas cordas tendinhas, elas seguem sempre de um músculo papilar para duas válvulas. Então, não é exclusiva a passagem das cordas tendinhas de um músculo papilar para aquela sua válvula respectiva. Então, ocorre a passagem de cordas tendinhas sempre para mais de uma válvula. E aqui nós vamos identificar já os componentes também dessa válvula, da válvula tricúspide com as suas válvulas. Então, nós vamos estudar em uma outra peça esses componentes, né, que formam a válvula atrioventricular
direita ou tricúspide. Lembrando aqui, o sangue vai entrar no ventrículo direito, justamente a partir do átrio, que está situado aqui posteriormente, né, na região da base, então teria essa visão. Ele vai chegar no ventrículo direito e a saída desse sangue no ventrículo direito vai se dar por uma região que é chamada de cone arterial ou infundíbulo, que é essa passagem aqui de saída, que vai seguir para o tronco da artéria pulmonar, que nós observamos aqui. Então, nós temos o fluxo de entrada, vindo da base, nessa região posterior, e o fluxo de saída voltado para a esquerda e voltado mais anteriormente. Então, isso vai dar uma diferença justamente na ausculta dos focos, né, das válvulas atrioventricular e da válvula pulmonar. Tá? Então, aqui nós temos a saída e nós vamos ver nessa saída a válvula do tronco pulmonar. Nós vamos estudar numa outra peça. Nessa região, separando essa região da entrada e da saída, nós temos a crista supraventricular, que é essa saliência aqui dentro da parede ventricular que separa e protege tanto a válvula atrioventricular no fluxo, né, sanguíneo que passa dentro da cavidade, como também aqui a saída representada pela válvula pulmonar. Então, a crista supraventricular, que é essa elevação que nós observamos aqui. Ainda aqui no ventrículo direito, nós vamos ter essa trabécula diferenciada, maior, que é a trabécula septomarginal. Essa trabécula septomarginal, vocês observem que ela parte da região aqui do septo interventricular e ela segue para a base do músculo papilar anterior. Então, ela dá passagem aí ao ramo direito do feixe atrioventricular. Então, faz parte do sistema de condução, propiciando que a ativação ventricular ela chegue de uma forma mais rápida para que ocorra a despolarização das células miocárdicas e, consequentemente, a sístole ventricular.